provamos o dom celestial. Um dia nós tornamos participantes do amigo e doce Espírito Santo. Um dia a palavra de Deus entrou no nosso coração, e mudou a nossa vida, mudou o nosso norte, mudou a nossa direção. É por isso que você não pode viver uma vida espiritual relaxadamente. Você precisa disciplinar a sua vida espiritual com vida de oração, com vida de jejum, com vida de separação. Os perigos espirituais se apresentarem a você, você não corra o risco de cair, você não corra o risco de se esfriar, você não corra o risco de não sentir mais a presença do amigo e doce Espírito Santo. O escritor aos Hebreus está relatando que alguém um dia experimentou, que alguém um dia recebeu batismo com o Espírito Santo e fogo, que alguém um dia recebeu a palavra, mas agora está caído. Elegante o revasnai, e para trazer ele ou ela para o arrependimento é muito mais difícil. Se você pegar alguém que nunca ouviu falar de Jesus, se você pegar alguém decante o revasnai, que nunca ouviu falar das grandezas de Jesus, e você pregar a ele o Evangelho, e o Evangelho fazer morada na sua vida, é mais fácil ele se render diante de Jesus do que você pegar alguém que um dia experimentou da graça, que um dia experimentou do Espírito. É muito mais difícil trazer eles ao arrependimento. Cante o revasnai. Se você entrar dentro de um presídio, 95% de pessoas que estão lá já foram iluminados, já receberam o Espírito Santo. Era alguém dentro da casa de Deus, mas caíram diante de uma fatalidade, diante de uma adversidade, diante de uma perda. Camandaga subcante o revasnai. Mas o céu está nos alertando aqui nesta noite, dizendo: cuide da sua vida espiritual. Amaracante o revasnai, anupique a folha, porque a tua vida espiritual é individual. Eu não posso cuidar para você. O pastor Sebastião não pode cuidar para você. A bispa não pode cuidar da sua vida espiritual. Isso é individual. É você que precisa ter sede de Deus. É você que precisa ter fome de Deus. É você que precisa dizer: Deus, existem áreas da minha vida que o Senhor precisa transformar. Existem áreas da minha vida que o Senhor precisa mudar. Senhor, não permita que eu termine mais um ano sendo o mesmo servo do Senhor, sem ser mudado. Coisas da minha caminhada, coisas do meu caráter. Leminacante, revasnai. Uma vez iluminado, será muito difícil trazer ao arrependimento. E o escritor diz: é impossível outra vez renovados para o arrependimento. Arrependimento no grego nada mais é do que mudança de vida, mudança de rota. Então, para você tirar ele daquelas práticas, para que ele volte para a rota que um dia ele experimentou, é impossível. Percebamos, porque a terra, e caíram sim, e é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando a Jesus. Quando alguém entrega a vida a Jesus nessas águas do batismo, fica 2, 3, 4, 5, 10 anos na igreja, e ele vai e cai, volta para o mundo, ele volta a crucificar a Jesus. Quando nós estamos de pé diante de comportamentos que não agradam a Deus,
Quando nós cometemos diante da sociedade, existem situações que, de forma muito clara, nós estamos crucificando Jesus. Pastor Paulo, de forma magnífica, ontem ministrou ao nosso coração que não adianta nós fazermos tudo nesta terra e não carregar o amor. Percebamos que todo comportamento nosso, porque são perigos espirituais que você vai vivendo em ambientes que não são espirituais. Existem ambientes que não são espirituais, e quando você entra nele, você sabe: já entrei numa batalha, já entrei numa guerra, Camanaga Súbria, Medriam como a folha, e eu preciso ter uma vida com Deus para não correr perigo diante dos perigos espirituais. O adversário tem pressa em esfriar homens e mulheres de Deus, porque ele sabe que esfriando pessoas, o diabo muitas vezes não vai levar para fora, vai tentar esfriar aqui dentro, Candalai de Brava. Porque esfriando aqui dentro, muitas vezes você vai ficar aqui como religioso, mas a sua vida não é transformada. Você vem, bate cartão, frequenta os cultos, mas a sua vida espiritual não demonstra que você está de pé. Candalaia Tcherevácia. Vai dando sinais que você está correndo perigo espiritual, porque o diabo não tem pressa. Guarde isso: o diabo não tem pressa. Há 26 para 27 anos agora, existem 26 anos que o diabo estuda. Existe o tempo da sua conversão, que o adversário te estuda para ver a hora certa, o momento certo, para dar a pancada e para ver se você suporta e permanece de pé ou cai. Porque ele tem tempo para nos estudar, nosso temperamento, nosso comportamento, nossa busca, nosso devocional. Ele tem tempo para nos estudar. E o que chama a minha atenção: ele não tem pressa em derrubar gente que está de pé. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Tome cuidado para que não caia, porque só cai quem está de pé. Quem está aí, diga glória. Só cai quem está de pé. E o Senhor está dizendo: cuide da sua vida espiritual. Você está correndo uma carreira, e não é carreira da terra. Você precisa chegar até o toque da sétima trombeta para que a sua salvação seja garantida. Apóstolo, foi Cristo que morreu por mim e a minha salvação já é garantida. Se a gente não parar no caminho, o texto discorre dizendo até o fim. Não é até o meio, não é até o início. Nós precisamos correr a nossa carreira espiritual até o fim. E nesse discorrer de caminhada, vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia contrário, vai ter dia de adversidade, vai ter dia de enfermidade, vai ter dia de porta fechada, vai ter dia de decepção. E se você tem uma vida estruturada com o amigo Espírito Santo, tudo isso vai passar e não vai ter poder para te derrubar, porque você vai permanecer de pé debaixo das promessas de Deus. Você vai continuar de pé, porque você sabe que uma vez caído vai ser difícil de levantar. Quantas pessoas experimentaram tudo isso? E aí fica a pergunta para mim e para você reflexiva: como é que alguém experimenta tudo isso aqui, pega, embrulha, joga fora, crucifica Jesus de novo, dizendo: seu sacrifício não valeu nada, estou voltando da lama ou de onde o Senhor me tirou?
Porque quando eu volto às práticas do que eu fazia, eu estou crucificando Jesus de novo. E Jesus está dizendo para mim e para você: tome cuidado. O diabo não tem brincado de ser diabo. O adversário não tem brincado de ser adversário. Cuide da sua vida espiritual como você cuida da sua alimentação. Cuide da sua vida espiritual, porque quando o seu corpo físico pede comida, você tem os horários que ele vai se alimentar. Assim é a nossa vida espiritual. Existe uma geração levantada despregando um tanto de coisa. Por exemplo, tem uma geração pregando que não precisa jejuar. Existe uma geração pregando que não precisa orar. Existe uma geração pregando que não precisa mais clamar. Existe uma geração que não caiu lá fora, caiu aqui dentro, e não entendeu que caiu. Existe uma geração que está perdendo o temor, porque nesse momento que você esfria espiritualmente, a primeira coisa que você vai perder é o temor. Tem problema isso aqui não? Olha, isso aqui mais não tem problema. E eu aprendi que pecado é pecado. Existem princípios que a gente não pode negociar, irmão. Existem coisas que a gente não pode negociar, porque pode te levar a quedas, pode te levar a ruínas, ao ponto de você nunca mais se levantar. E outra coisa, se entra ano e sai ano, e você é a mesma pessoa em Cristo, Cristo não está mudando você. Se as pessoas lá fora olham para você e para mim, e elas não conseguem ver mudança no nosso caráter, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, não está vendo mudança em nós. O pastor Paulo ministrava aqui ontem, ele dizia: nós precisamos imprimir Cristo, porque um dia nós somos imprimidos. Cristo em nós precisamos replicar o que foi imprimido em nós. E ali eu fiquei pensando: Senhor, como hoje é difícil imprimir o Senhor em uma pessoa. Porque na hora que você começa a imprimir, ela fala: até aqui estava bom, não precisa do Senhor falar mais isso aqui, e eu vou continuar vivendo assim, para mim está ótimo. Como hoje está difícil de imprimir Cristo nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem andar do jeito delas, da maneira dela, e o Evangelho não é assim. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança de caráter. Muitas vezes você não vai precisar abrir a boca para falar de Jesus, mas as pessoas vão olhar para você e vai dizer: ele mudou. Se ele mudou, tem jeito para minha casa, tem jeito para o meu casamento, tem jeito para os meus filhos, porque eu vejo que teve jeito para ela. Quem está aí, diga glória. Eu termino. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falando desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. É Deus dizendo: tudo que você faz para mim em amor, eu não esqueço. O homem pode esquecer do que você faz, mas Deus nunca vai esquecer do que você faz. O escritor está dizendo: porque Deus não é injusto para ficar esquecido de vosso trabalho e do amor que evidenciastes com o seu nome, pois servistes e ainda você serve aos santos. Nós somos servos dos servos, para servir servos. Nós fomos levantados para servir.
E quando nós não conseguimos servir, alguma coisa na nossa vida espiritual está errada. Você precisa voltar a servir no nível que você servia o teu Cristo. Não é o apóstolo, o teu Cristo. Existem coisas que Ele nos pede todo dia, dizendo: olha, isso aqui será melhor, isso aqui você fazia com excelência, você nem se envolve mais. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Eu já fiz até aqui no meio. É até o fim. E como é que é esse fim, após quando o céu te chamar? Enquanto o céu não te chamar, você precisa servir. Enquanto o céu não me chama, eu preciso servir, e com excelência. Nós precisamos melhorar no nosso servir. Andar lá e até. Porque o céu não nos chamou. E se o céu não nos chamou, a caminhada não terminou. Quem está aí, diga glória. Até o fim. A mesma diligência. Em outras palavras, o mesmo esforço para a plena certeza da esperança. A mesma diligência, o mesmo esforço. Você fazia mais esforço para Ele, para agradar a Ele. Os anos foram passando. Eu estava hoje com os pastores de Marilândia e a gente conversava sobre isso. O que será da igreja daqui a 2 anos? Nós já passamos a pandemia. As pessoas entraram aqui e ficaram 1 ano em todas as igrejas. Passou o processo da pandemia. No primeiro ano, as pessoas não criaram raiz. Agora imagine daqui a 2 anos, com esse esfriamento que está na terra. Existe um esfriamento espiritual na terra. E nós precisamos de 2 avivamentos. Um primeiro individual. E esse individual é particular seu. Segundo, para acontecer um avivamento coletivo, primeiro precisa começar individual. Deus precisa renovar você, para você voltar a sentir a Ele no culto. O Senhor precisa renovar você, para você voltar a falar em línguas como você falava. O Senhor precisa renovar você, para você gastar mais tempo na oração do que você tem gastado. O escritor aos Hebreus está nos notificando: tome cuidado. Os perigos espirituais são reais. Quantos homens e mulheres melhores do que eu e você caíram e não se levantam mais? Quando acabou ontem, o pastor Paulo o chamou e ele disse: Deus abençoou a vida da Simone, ela cuida do Miguel, mas o pai do Miguel nunca mais se levantou. Eu disse: meu pastor, o perigo de cair. Aí você vê que pessoas caem e vão tentando levantar. E qual é o problema? Quem está aí, diga glória. Gente que cai amanhã e na quarta volta e já quer estar ativo, sem ser tratado, sem ser lapidado. Vai cair de novo, porque não foi forjado, porque não foi tratado. Ou volta, consegue chegar ao arrependimento, mas amanhã já quer fazer. E quando você fala: não dá para você fazer, você precisa ser tratado. Então não vou ficar aqui não.
vou para outro lugar. Aí vai para outro lugar que aceita a pessoa naquela condição. Vai ficar quanto tempo de pé? Quanto tempo não vai crucificar Jesus de novo? E quanto tempo não vai envergonhar o Evangelho? Nós temos encontrado várias adversidades para evangelizar vidas por causa de escândalos, por causa de comportamentos de pessoas cristãs, que aqui dentro é uma coisa e quando sai para fora o comportamento é outro. E nós precisamos ser o que somos em todos os lugares em que estivermos. Se coloca Jesus.